Parece um clube adormecido. Na verdade, é um sobrevivente do esquecimento. O Noroeste parece um clube parado no tempo. Escudo antigo, cores tradicionais, estádio que carrega mais memória do que barulho, torcida que não grita alto, mas permanece. Para muitos, o Noroeste é apenas um nome que reaparece de tempos em tempos nas tabelas do futebol paulista, como se estivesse sempre voltando de algum lugar distante. Mas essa leitura é rasa, porque o Noroeste não é um clube que ficou pequeno. Ele é um clube que foi empurrado para fora do centro do futebol e aprendeu a existir na borda. O Noroeste nasce em uma época em que o futebol ainda era território de pertencimento local. Ele surge como extensão direta da cidade de Bauru, carregando identidade ferroviária, orgulho regional e uma sensação clara de representação popular. Durante muito tempo, o Noroeste não precisava provar nada. Ele era o clube da cidade. Ele era o ponto de encontro. Ele era o símbolo esportivo de um território inteiro. Mas o futebol muda, o sistema se profissionaliza, o dinheiro se concentra, os holofotes se afastam do interior e o Noroeste começa a desaparecer lentamente do imaginário, não por incompetência isolada, não por uma tragédia específica, mas por erosão. Temporada após temporada, o clube vai sendo empurrado para divisões menores, para horários menos nobres, para transmissões inexistentes. Ele continua jogando, mas cada vez com menos testemunhas. O Noroeste não cai de uma vez. Ele vai sendo esquecido, e ser esquecido no futebol é pior do que ser derrotado. Porque a derrota ainda gera reação. O esquecimento gera silêncio. O clube passa anos lutando para não desaparecer completamente. Sem dinheiro, sem mídia, sem proteção política. A cada rebaixamento, o risco deixa de ser esportivo e passa a ser existencial. Será que voltamos? Será que ainda importa? Será que alguém ainda espera por nós? O Noroeste aprende a sobreviver no vazio. Ele não joga para ser campeão. Ele joga para continuar existindo. E isso molda tudo. A diretoria se torna defensiva. O planejamento vira contenção. A torcida aprende a sofrer em silêncio. O Noroeste não cria mitos recentes, não cria ídolos nacionais, não cria grandes narrativas midiáticas, mas cria algo mais raro: persistência. Enquanto muitos clubes desaparecem sem deixar rastro, o Noroeste resiste. Ele cai, mas volta. Ele some, mas reaparece. Ele é ignorado, mas não morre. E essa insistência em existir se torna sua marca mais profunda. O Noroeste, além do escudo, não é a história de um clube que falhou em ser grande. É a história de um clube que se recusou a deixar de ser, mesmo quando o sistema já havia seguido em frente. A Fundação Popular, o orgulho de Bauru e o início da perda de centralidade. O Noroeste nasce popular. Ele não surge como projeto administrativo, não nasce como solução técnica, não é criado para preencher lacuna esportiva. Ele nasce porque Bauru precisava de um símbolo. A cidade crescia em torno da ferrovia. Pessoas chegavam, saíam, se misturavam. O trabalho moldava o cotidiano. O futebol moldava o pertencimento. O Noroeste surge como extensão direta dessa vida urbana. O clube não era apenas um time. Era ponto de encontro, era assunto cotidiano, era identidade coletiva. Vestir o vermelho e o branco significava pertencer à cidade. Durante décadas, o Noroeste não precisou competir por atenção. Ele era o centro. O estádio era território comum. A arquibancada era espaço de reconhecimento social. O clube organizava o tempo da cidade. Mas o futebol muda de eixo. A profissionalização avança. O dinheiro se concentra. As transmissões se deslocam. O centro do espetáculo migra para outros lugares e Bauru deixa de ser prioridade. O Noroeste começa a perceber que o jogo agora é outro. Não basta existir, não basta ter torcida, não basta ter história. É preciso ter capital,
É preciso ter influência, é preciso ter visibilidade. E o Noroeste não tem. O clube começa a perder centralidade sem perceber. Não há um ano exato, não há um jogo específico, não há uma queda dramática. Há apenas um deslocamento contínuo. O Noroeste vai deixando de ser pauta estadual, vai deixando de ser rival temido, vai deixando de ser referência do interior. Ele continua ali, mas o futebol começa a girar em torno de outros polos. Isso cria uma fratura silenciosa. O clube ainda é amado localmente, mas já não é relevante fora de seus limites territoriais. A diretoria sente isso primeiro. As decisões começam a ficar mais defensivas, os investimentos diminuem, o planejamento passa a ser de contenção. A torcida sente depois. As arquibancadas já não enchem como antes. Os jovens começam a torcer para clubes de fora. O orgulho local passa a disputar espaço com o futebol televisionado. O Noroeste entra em uma zona perigosa, amado demais para morrer, pequeno demais para competir. Ele ainda representa Bauru, mas já não representa ameaça ao sistema. O clube passa a existir em uma espécie de periferia simbólica. Não é ignorado completamente, mas também não é levado a sério. E isso prepara o terreno para o trauma que virá. O primeiro grande tombo, a queda de visibilidade e o nascimento do medo de sumir. O primeiro grande tombo do Noroeste não acontece apenas dentro de campo. Ele acontece no olhar de fora. O clube começa a cair de divisão, mas mais grave do que isso, começa a cair do radar. Os resultados deixam de ser notícia. As campanhas deixam de ser analisadas. Os jogos deixam de ser acompanhados. O Noroeste passa a disputar campeonatos que quase ninguém vê. Não há transmissão, não há debate, não há memória construída. E isso cria um choque profundo dentro do clube. Porque perder jogos dói. Mas perder relevância assusta. A cada temporada mais distante do centro do futebol paulista, o Noroeste passa a conviver com um medo novo, o medo de desaparecer, não de ser rebaixado, não de perder um clássico, mas de simplesmente deixar de importar. A diretoria percebe que agora o risco não é esportivo, é existencial. Se cair mais uma vez, talvez não volte. Se errar uma temporada, talvez não haja dinheiro para corrigir. Se o estádio esvaziar de vez, talvez a cidade siga em frente sem o clube. O Noroeste começa a jogar contra o tempo. Ele passa a entrar em campeonatos com uma lógica defensiva absoluta. Não se planeja para subir, planeja-se para não cair. Não se investe para romper, investe-se para sobreviver. Esse medo se infiltra em tudo, nos elencos mais curtos, nos contratos mais cautelosos, nas decisões que evitam risco a qualquer custo. O clube passa a viver um futebol de contenção, e isso tem consequências dentro de campo. O time joga travado, joga com medo, joga para não errar. As derrotas se acumulam não por falta de talento, mas por excesso de cautela. O Noroeste passa a perder jogos que não deveria perder. E cada derrota reforça o medo. A torcida sente. Ela passa a ir ao estádio não para sonhar, mas para vigiar. Cada gol sofrido soa como ameaça. Cada derrota soa como presságio. O futebol deixa de ser celebração e vira tensão permanente. Nesse período, o Noroeste começa a perder algo fundamental, a naturalidade de existir. Ele deixa de ser um clube que joga futebol e passa a ser um clube que luta para continuar existindo. O sistema percebe isso. Clubes mais fortes passam a tratar o Noroeste como degrau, como obstáculo menor, como adversário de passagem. E isso dói mais do que qualquer goleada, porque o Noroeste não foi feito para ser figurante. Ele foi feito para representar. Esse primeiro grande tombo cria uma marca profunda. A partir dali, o clube nunca mais se sentirá seguro. Mesmo quando sobe, ele desconfia. Mesmo quando vence, ele teme. Mesmo quando parece renascer, ele espera cair.
O medo de sumir passa a organizar sua existência. A era da resistência, os retornos sem glória e o custo de viver no limite. O Noroeste aprende a voltar, mas nunca aprende a ficar. Essa talvez seja a frase que melhor resume a fase mais longa da sua história recente. Depois do primeiro grande tombo, o clube entra em um ciclo estranho e exaustivo. Ele cai, se reorganiza, retorna e logo volta a cair. Não de forma espetacular, não de forma humilhante, sempre por pouco, sempre no limite. O Noroeste se transforma em um clube especialista em sobreviver à própria queda. Ele volta às divisões superiores sem festa, sem narrativa épica, sem sensação de renascimento. Ele volta como quem pede licença. Cada retorno é tratado como alívio, não como conquista. A diretoria fala em missão cumprida, a torcida fala em pelo menos voltamos, a imprensa fala em tradicional que reaparece, mas ninguém fala em futuro, porque o futuro assusta. O clube vive permanentemente no fio da navalha. O orçamento é curto, os elencos são enxutos, as apostas são mínimas. Tudo é feito para durar apenas uma temporada de cada vez, e isso cobra um preço profundo. O Noroeste não consegue criar continuidade técnica, não consegue manter jogadores, não consegue formar ídolos duradouros. Cada bom atleta vira mercadoria imediata. Cada destaque vira saída anunciada. O clube se acostuma a perder seus melhores elementos antes mesmo de se apegar a eles. A torcida aprende a não se apegar também. Ela assiste aos jogos com uma mistura de orgulho e cautela. Orgulho por ver o clube resistindo. Cautela para não se envolver demais. Porque envolver dói. O estádio passa a viver uma atmosfera diferente. Não é silêncio absoluto, mas também não é festa, é vigília. Cada jogo é encarado como uma prova de sobrevivência. Cada vitória é comemorada com um alívio. Cada derrota gera medo imediato. O futebol deixa de ser celebração coletiva e vira um exercício de resistência emocional. O Noroeste se torna um clube que joga sempre com a sensação de que não pode errar. E clubes que não podem errar, erram muito, porque jogam travados, porque não ousam, porque não rompem. Essa era da resistência cria uma identidade paradoxal. O Noroeste passa a ser respeitado por sua persistência, mas ignorado por sua falta de ambição. Ele vira um clube que ninguém quer enfrentar por ser fácil, mas que ninguém teme por ser decisivo. Ele ocupa um espaço ingrato no futebol paulista, não grande o suficiente para ser ameaça, não pequeno o suficiente para desaparecer. Esse equilíbrio instável parece virtude no curto prazo, mas no longo prazo ele corrói. Porque viver sempre no limite cansa. Cansa dirigentes, cansa jogadores, cansa torcida. O clube passa a existir mais como resistência histórica do que como projeto de futuro. E isso prepara o terreno para a decisão errada que virá. A decisão errada: sobreviver sem construir destino. Em algum momento da sua longa travessia fora do centro do futebol, o Noroeste chega a uma escolha silenciosa. Ela não vem em forma de crise pública, não vem em forma de escândalo, não vem em forma de ruptura institucional. Ela vem como adaptação. O clube percebe que, para continuar existindo, precisa reduzir seus sonhos ao mínimo necessário para não desaparecer. Não é uma escolha feita em ata, não é anunciada em coletiva, não é assumida publicamente, mas ela passa a orientar tudo. O Noroeste decide que sobreviver é suficiente. Ele deixa de pensar em se reestabelecer como força do interior. Deixa de pensar em protagonismo estadual. Deixa de pensar em influência. Passa a pensar apenas em atravessar a próxima temporada. Essa decisão parece inevitável. O dinheiro é curto, o sistema é hostil, o futebol mudou. Mas o problema não é a prudência. É quando a prudência se transforma em identidade.
O Noroeste começa a se planejar sempre para o pior cenário, elencos montados para não cair, contratações sem margem de risco, projetos de curto prazo. Não há visão de ciclo, não há construção de narrativa, não há aposta em continuidade. Tudo é transitório. O clube passa a existir como se cada ano fosse o último, e isso mata algo fundamental: a ideia de futuro. Jogadores não se veem ali por muito tempo. Treinadores não constroem legado. A torcida não projeta nada além do próximo jogo. O Noroeste se torna um clube que vive no presente absoluto, sem passado glorioso recente para sustentar orgulho, sem futuro imaginado para sustentar esperança. Ele passa a existir apenas no agora. Essa decisão errada tem um custo invisível, mas profundo. O clube deixa de construir destino. Ele não escolhe ser grande, não escolhe ser médio, não escolhe ser referência. Ele escolhe apenas não morrer. E quando um clube escolhe apenas não morrer, ele abre mão de tudo o que faz o futebol ser mais do que sobrevivência. O Noroeste deixa de ser instituição com projeto e passa a ser entidade de resistência. Resistir vira virtude. Mas resistir não cria identidade duradoura, cria cansaço. A diretoria se acostuma a apagar incêndios. A torcida se acostuma a sofrer em silêncio. A cidade se acostuma a esperar pouco. O clube não fracassa de forma espetacular, mas também não cresce. Ele fica preso em um ciclo de repetição. Cai, volta, sem nunca transformar retorno em recomeço. A decisão de sobreviver sem construir destino não destrói o Noroeste de uma vez. Ela o esvazia aos poucos. A quase extinção, o silêncio e a descoberta de que ninguém percebeu o momento mais perigoso da história do Noroeste não vem com manchetes. Ele vem com silêncio. Em determinado ponto da sua trajetória recente, o clube chega perigosamente perto de desaparecer de verdade. Não apenas cair mais uma divisão, não apenas perder relevância, mas deixar de existir como instituição organizada. O cenário é árido, pouco dinheiro, pouca visibilidade, pouca margem para erro. Qualquer decisão errada poderia ser definitiva. E o que mais dói não é o risco em si, é a percepção de que se o Noroeste desaparecesse naquele momento, quase ninguém perceberia. Não haveria comoção estadual, não haveria debate nacional, não haveria indignação coletiva. Haveria apenas uma nota curta, um comunicado seco, um clube tradicional encerra atividades. E a vida seguiria. Essa consciência é devastadora, porque ela revela ao clube algo que ele sempre temeu, mas nunca havia admitido. Ele não é mais necessário para o sistema. O Noroeste passa a existir fora do campo de visão do futebol. Ele joga, mas ninguém vê. Ele vence, mas ninguém lembra. Ele perde, mas ninguém reage. Esse período cria uma ferida profunda dentro da instituição. A diretoria passa a trabalhar com medo absoluto. Cada gasto é calculado como se fosse o último. Cada temporada é tratada como teste final. Não há espaço para erro. Não há espaço para ousadia. Não há espaço para romantismo. O futebol vira cálculo frio. O clube passa a existir como se estivesse pedindo desculpas por ainda estar ali. E isso transparece em campo. Os jogadores sentem o peso. A camisa pesa não pela história gloriosa, mas pelo medo de ser a última. A torcida sente. Ela vai ao estádio com sentimento de vigília, não para celebrar, mas para testemunhar. Cada jogo vira um ato de resistência simbólica. Estamos aqui. Ainda existimos. Não acabamos. O Noroeste passa a jogar menos contra adversários e mais contra o esquecimento. Esse é o ponto mais baixo de sua história. Não por humilhação esportiva, mas por irrelevância absoluta. E é justamente aí que algo começa a mudar. Porque quando um clube percebe que já caiu até o fundo do esquecimento, ele não tem mais nada a perder. O Noroeste hoje, a reconstrução frágil,
e a leitura existencial final. O Noroeste de hoje não é um clube forte, mas também não é um clube morto. Ele vive em um estado intermediário, delicado, quase invisível para quem olha de fora, mas profundamente carregado de significado para quem conhece sua história. O clube voltou, mas voltou diferente, sem promessas grandiosas, sem discursos inflamados, sem ilusões de protagonismo imediato. Ele voltou com cautela, como quem retorna depois de quase desaparecer e sabe que qualquer passo em falso pode ser o último. O Noroeste de hoje joga com humildade institucional. Cada temporada é tratada como conquista. Cada permanência é comemorada em silêncio. Cada vitória é recebida com alívio, não com euforia. O clube não tenta mais convencer o sistema de que é grande. Ele tenta provar a si mesmo que ainda merece existir. Essa reconstrução é frágil. Ela não se apoia em dinheiro, não se apoia em mídia, não se apoia em poder político. Ela se apoia em algo mais simples e mais difícil de sustentar: memória. O Noroeste continua existindo porque ainda há gente que se recusa a esquecê-lo. Dirigentes que insistem, torcedores que permanecem, funcionários que resistem. Não por expectativa de glória, mas por compromisso com o passado. O clube se transforma em uma instituição de resistência histórica. Ele não disputa títulos, ele disputa permanência simbólica. E isso muda completamente a leitura do que ele representa. O Noroeste, além do escudo, não é a história de um clube fracassado. É a história de um clube que foi empurrado para fora do centro do futebol e decidiu não desaparecer. Ele representa algo que o futebol moderno tenta apagar: a ideia de que clubes também são memória coletiva, que nem todos existem para vencer campeonatos. Alguns existem para lembrar quem somos e de onde viemos. O Noroeste não é mais ameaça esportiva, mas é testemunho histórico. Ele lembra que o futebol paulista não foi construído apenas por gigantes. Foi construído por clubes que deram identidade às cidades, organizaram o tempo das pessoas e criaram pertencimento quando o esporte ainda era local, humano e próximo. Talvez o Noroeste nunca mais volte a ser protagonista. Talvez nunca mais ocupe o centro do palco. Mas enquanto ele existir, ele carrega algo que não pode ser comprado nem reconstruído artificialmente: continuidade. E, em um futebol que consome clubes como descartáveis, continuar existindo já é um ato de rebeldia.